Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno. Estamos aqui mais uma vez para falar agora de um jogo chamado Star Fox, esse especificamente o 64. Esta é uma versão de 3DS, tá? É um jogo originalmente lançado para o Nintendo 64. Eu quero falar um pouco sobre esse jogo aqui, o que eu gosto, o que eu não gosto, vou passar um pouco a minha opinião aqui do game, ok? Meu primeiro contato com Star Fox foi no Super Nintendo, o primeiro jogo da franquia lá no Super Nintendo mesmo. Cara, o primeiro Star Fox na época, quando eu joguei, era maravilhoso. Trilha sonora incrível, jogabilidade ótima, era um gráfico meio 3D pra época, era 3D pra época, então era uma coisa muito revolucionária. O Super Nintendo ninguém imaginava que era capaz de acontecer e aconteceu. E o jogo, assim, eu joguei muito, tá? Aluguei muita fita na época, muito fantástico, pra mim uma nostalgia tremenda. Então eu amo Star Fox do Super Nintendo. E esse aqui é o do 64. Eu nunca tive Nintendo 64. Mas na época, quando lançou pro 64, não exatamente na época do lançamento, mas quando já existia o jogo pro videogame, pro console, eu tinha um colega que tinha o Nintendo 64, né, um amigo meu, e ele tinha essa fita, tinha os dois controles, e eu joguei uma vez na casa dele. Cara, me chamou uma atenção assim, falei, caramba, que evolução! O Star Fox 64 é superior 1000 vezes que o do Super Nintendo, sabe? Ele me bateu assim uma alegria, assim, como que eu posso dizer, uma empolgação gigante no jogo, porque ele foi muito chamativo para mim. Eu vi uma diferença gráfica, diferença de jogabilidade, de gameplay, tudo, assim, foi tudo superior, sabe? Uma coisa que me chamou muita atenção. Aí, passou muitos anos, eu nunca mais tive nenhum console da Nintendo na época, né? Eu parei do Super Nintendo. Depois eu tive só os portáteis, né? Até que eu cheguei no meu 3DS. Aí no meu 3DS eu vi que tinha essa versão, fizeram a versão do 64 para o 3DS, Nintendo 3DS. Então eu consegui comprar o meu e, gente, esse jogo aqui é maravilhoso, até na versão pequena, né? Porque assim, eles fizeram um port para o 3DS com algumas funcionalidades. Como os 3DS tem a dupla tela, eles também colocaram algumas opções para você jogar com a dupla tela no jogo. Então encaixa bem, é legal, você tem essa opção nova de jogar com a dupla tela, né? Você usar o touch para poder fazer alguma coisa, ou você pode jogar o modo clássico, que é só você mirar, usar o seu joystick mesmo, controlar os botões, que funciona. Eu particularmente prefiro jogar o joystick normal, acho mais conveniente, acho mais prático, me divirto mais com ele do que com o touch, mas tem as duas opções, para quem curte um, quem curte outro, não tem o que falar. Gameplay. Star Fox 64, o que eu tinha sentido naquela época quando eu joguei a primeira vez, continua aqui. Eu acho ele muito superior ao primeiro, ele é muito bom, ele é fluido, ele não trava, ele tem uma mira boa, não é tão ruim em vez de trás da câmera, você tem uma visualização legal com as telas aí, o gameplay é maravilhoso, sabe? Não tem o que desejar. O jogo de navinha, diferente dos outros, que normalmente você vê ou a nave de lado, né? Dando tirinho nos inimigos, e que trocentas mil tiros, ou você vê a nave de cima, para poder pegar os inimigos que vêm de frente. Você tem essas opções normalmente padrões em jogo de nave. Esse é um jogo 3D de nave, então você vê a nave por trás. Ela está aqui na sua frente, você está aqui com a câmera atrás, você vai fazendo os movimentos para cima e para baixo, esquerda e direita, ele gira. Então ele tem todo esse movimento fluido que você consegue ter uma noção até boa, a câmera é muito boa. Você consegue ter a noção de onde você está mirando, se o tiro está vindo na sua direção, então você consegue desviar. Ele é muito bom nisso, a gameplay do jogo é muito fantástica. Você tem opções, você tem algumas telas, se não me engano, são 3 telas específicas que você não joga com nave. Tem uma que você joga com submarino e tem 2 que você joga com tanque, se não me engano, tá? Tenho quase certeza que é isso. Com o tanque é muito divertido, ele tem um salto muito alto, ele consegue fazer uns rodopios, eu acho muito bom. A do submarino, infelizmente eu nunca joguei nessa parte, nunca cheguei nela, porque você precisa fazer umas submissões para poder chegar lá. Eu nunca fui capaz disso, então eu não sou tão bom no jogo, apesar de gostar muito. E eu vou tentar um dia chegar lá, mas você tem essas diversidades, né? Mas no geral você joga com a navinha, que eu já acho fantástico. Você tem algumas telas que você joga em primeira pessoa, você joga em terceira, que você vê a nave. Então, assim, ele é bem dinâmico nesse sentido. Não é um jogo enjoativo, tá? Esse é a gameplay. Graficamente, o gráfico é maravilhoso. Você joga em planetas, você joga no espaço. Então, sempre tem como eu falei, tem mudança de cores. Você joga no mundo da lava, no mundo do oceano, no mundo do deserto, na floresta, sabe, na cidade, nos asteroides, na Via Láctea. Então, assim, tem tanta opção de game design que, cara, é o que eu disse, o jogo não enjoa. Você quer fazer as missões, você tem todo esse movimento nos lugares diferentes, sabe? Cada uma te dá uma tensão diferente do que enfrentar, inimigos diferentes que são adaptados para aquela região. Então, assim, é um jogo bem dinâmico nessa parte. Você tem muita escolha, você pode escolher caminhos,
né, não escolher exatamente, é mais ou menos escolha, vai. Você tem caminho fácil, médio e difícil, seria esse o jogo, né? Então, dependendo do que você fez na tela, você abre para ir para o caminho difícil ou você vai fazer o caminho fácil. Então, você tem a escolha de fazer isso ou não, sabe? Então, é uma mini escolha, vamos dizer assim, que você às vezes nem sabe o que precisa fazer para poder ir para uma outra tela, mas quando você descobre, você fez sozinho, sem querer. Então, às vezes acontece isso, acontece muito comigo isso, de repente eu vou para uma tela que eu nunca fui eu. Como é que eu fiz isso? Como é que eu cheguei aqui? Então tem essa parte, sabe? Até você entender o que é necessário, o que a tela exige para você poder passar. Chefes, né? Os bosses. Cara, acho que esse seria o único ponto fraco desse jogo, porque não são bosses difíceis. O jogo em si, o jogo é um pouco difícil mais pra frente, quando você precisa passar muitas naves ao mesmo tempo, mas chefe em si, cada tela tem um chefe. E eu não acho eles difíceis, tá? De verdade, eu acho os chefes bem fáceis, até mesmo o último eu acho ele um pouco fácil, então o jogo em si não é complicado, ele é um jogo... Até se você começa a jogar umas 2, 3 vezes seguidas, você já pegou o jeito, já consegue desenrolar ele bem, consegue avançar fácil no jogo, então não é um jogo complicado de se jogar. História, né? A história do jogo é muito legal, uma coisa que eu gosto, simplificando, tá? Não tem como eu contar muito o enredo aqui, porque também não sei de cabeça tudo, mas eu vou resumir bastante aqui o enredo. O enredo é o quê? Existe um cientista maluco lá, para variar, né, de jogos, ele estava desenvolvendo lá alguma coisa de armas, que ela foi repudiado pela sociedade, expulsaram ele lá do planeta, ó, não quer você mais aqui, vai para outro lugar. Aí ele foi para um outro planeta lá, ficou preso naquele planeta lá, ele construiu um exército, ele fez uma frota inteira e ele quer se vingar do planeta das pessoas que baniram ele. Então esse planeta que está sendo atacado, né? Eles chamam Star Fox, que é um grupo de pilotos, para poder resolver esse problema, né? Tipo, derrotar esse cara para salvar os planetas do sistema lá. Pode ter uma coisa de fundo que acontece, que é o personagem principal é o Fox, né? Que é uma raposa. Ele tem uma questão do pai dele, que foi morto lá por uma trairagem. Então tem toda uma historinha de fundo assim bem legal, que se você vencer no modo hard, tem uma coisa muito bacana no final que acontece. Então é legal pra caramba, gente. Dê uma chance assim, que é muito bacana. Você zerar no modo hard, isso é muito bacana mesmo. E o jogo é muito bom nesse sentido, tá? Como eu falei, você tem coisas que você... Como faz a gameplay? Você controla o Fox, que ele é o personagem principal, o único que você pode escolher no jogo modo história. Ele é uma navinha e você tem mais 3 companheiros, o Falco, o Sleep e o Pepe. Um coelho, um falcão e um sapo, né? São os pilotos de cada uma nave. Então são 4 naves ali Star Fox no grupo. Vocês têm que avançar. Durante o jogo você está lá na sua nave, os seus amigos pedem ajuda, você tem que ajudar eles, cada um tem sua barrinha de sangue. Então, dependendo de como você desenrola ali a história, salvando seus companheiros ou não, que nem eu falei, vai modificando ali por onde você vai fazendo os caminhos do jogo. Então, é muito bacana isso, sabe? As suas decisões ou como você joga bem ou mal influencia na decisão. Tem umas batalhas meio que você joga numa parte fechada, que você só pode rodar ali, então são batalhas meio que X1, sabe? Apesar de não ser X1, tem vários personagens na tela, mas você pode fazer volta com a nave, virar, fazer um looping para poder ficar atrás do adversário. Então tem muita jogabilidade boa. Tem um modo multiplayer, não sei, eu não me engano, acho que não tem no... Deve ter sim no 3DS, só que eu não conheço outra pessoa que tenha 3DS, então nunca joguei o multiplayer dele, mas o do 64 que eu joguei é um multiplayer simplesinho, é só batalha, tá? Você não joga modo história em 2, você só tem o modo história em 1, então, mas o multiplayer é mais aquela batalha entre os amigos, vocês ali jogando um contra o outro. É um Battle Royale de nave, não é tão bom, não acho ele espetacular, bem simples na verdade, mas pô, é divertido quando você está jogando com um amigo, fica muito mais legal. Mas o modo história em si é um modo bem completo, vale muito a pena. Esse jogo é fantástico, tá? Então, essa versão do DS eu gosto muito, eu me divirto sempre que eu jogo. É um jogo que, quando eu comecei a jogar, você se empolga, você vai jogando e vai indo até a hora que cansar, ou a hora que perder, né? Então, assim, ele é um jogo, que eu disse, dinâmico, ele é divertido, tá? Muito divertido. A trilha sonora é boa, se você estiver jogando com áudio, fica muito mais legal, eu acho muito bacana. Então, assim, Star Fox... Eu gosto muito do Super Nintendo que eu falei, foi o meu contato que eu tive, mas esse do 64, pra mim, ele é um masterpiece, ele é o melhor que fizeram até hoje, pelo menos dos que eu joguei, tá? Pode ser que tenha algum outro mais pra frente de consoles mais novos que fizeram e não experimentei ainda, mas esse aqui do 64, chuchu beleza, maravilhoso. E com isso eu vou ficando aqui falando desse jogo que eu gosto tanto. Espero que vocês joguem um dia, tenham oportunidade, existe hoje muitas maneiras de você conseguir jogar, né? E não é tão difícil de achar, então... Dê uma chance, Star Fox
Deixa eu colocar mais uma vez a telinha aqui. Joguinho maravilhoso. E com isso eu vou me despedindo aqui, tá? Um beijo a todos, espero que curtam o jogo e tchau!